Então, gente, vamos lá, mais uma aula. E a gente vai falar aí de população. Mais especificadamente, vamos falar da teoria malthusiana. O que é isso? Bom, é a teoria desenvolvida por um camarada chamado Thomas Malthus. Thomas Malthus, ele era um economista britânico que a gente pode considerar como o pai da demografia. Demografia é o estudo da população, demo, população, povo, e grafia estudo. Então, o que ele, no livro dele, nesse começo desses ensaios sobre a população que ele estava fazendo, que ele fez, o que ele pensou? Ele pensou num problema relacionado à superpopulação, de que um dia faltaria recursos para a população sobreviver. Como assim? Ele acreditava que a população ia crescer muito mais do que os recursos existentes dentro dela. Na verdade, era exatamente o que ele pensava, era que a população cresceria em progressão geométrica e os alimentos, os recursos, em progressão aritmética. O que é isso? Bom, basicamente, são sequências infinitas que seguem uma lógica, uma razão. Como assim? A PA, a progressão aritmética, por exemplo, se a gente der a razão 2 seria o sequenciamento que a gente estaria dando dessa numeração. Como assim? Vamos supor que a população do mundo ela cresce de 2 em 2. Vamos lá? 2, 4, 6, 8. Progressão aritmética. Agora vamos imaginar o que é progressão, como é que é os alimentos crescendo, que é em progressão geométrica. No caso, essa razão, que na progressão aritmética que a gente acabou de dar o exemplo era 2, vamos continuar com esse exemplo de razão 2, só que no caso a gente não vai somar, não vai ser assim, 2, 4, 6, 8, a gente vai multiplicar. Então nessa razão 2, a gente vai ter 2, 4, 8, 16, 32. Foi? Então, ele imaginou que os alimentos eles vão crescer nessa progressão geométrica. Ok? 2, 4, 8, 16, 32. Eu estou dando razão 2 em matemática, você vai ver que a gente pode dar razão 3, razão 4. Então, vai multiplicar por 3. Lá em cima, na progressão aritmética, vai somar. Então, vamos lá. Então, pensa lá comigo. Progressão aritmética. 2, 4, 6, 8. Progressão geométrica. 2, 4, 8. Já viu que ultrapassou. Enquanto lá em cima eu tenho um 6, agora eu tenho um 8. E quando eu tiver um 8 lá em progressão aritmética, aqui eu tenho um 16. Ou seja, os alimentos que ele está pensando aí que vão ser desenvolvidos em progressão geométrica já ultrapassaram a população. E aí, quando a população chegasse nesse momento de superpopulação, onde a gente não teria recursos, ia acontecer alguma coisa para reduzir a população. E essa coisa seria guerra, fome, doenças, uma série de coisas que fariam que essa população diminuísse para poder se ajeitar. A gente vê uma ideia malthusiana no filme Vingadores. Não sei se vocês já viram lá o Vingadores de Guerra Infinita. No Vingadores de Guerra Infinita, qual é a motivação do vilão? O vilão, que é o Thanos, certo? O Thanos, ele quer reunir as joias do infinito, cada uma com um poder diferente, mas que juntas podem ser capazes de fazer com que a população do universo, metade dela, desapareça com um estalo. A ideia dele era fazer com que a população
do universo fosse reduzida à metade para que não acontecesse essa superpopulação, para que a população que sobreviveu vivesse melhor, já que não teria aquela disputa de alimentos. Lógico que na ideia do Thanos é meio complicada essa ideia dele aí, porque só bastava o tempo acontecer para que a população novamente recobrasse o seu ritmo de crescimento. A nossa população, ela começou crescendo muito pouco. Muito pouco, muito pouco, muito pouco. E aí, quando a gente começou a ter, principalmente em época de Revolução Industrial, quando a gente começou a ter tecnologia, a população começou a viver mais, e essa tecnologia também começou a providenciar mais recursos, as famílias podiam ter mais filhos. Então a população começou a crescer muito. A crescer muito. Aí a gente teve, de milhões, a população do mundo chegou ao seu primeiro bilhão, depois 2 bilhões, e aí, cara, já deu um salto. 4. Hoje a gente está em 7. E, cresceu muito. Muito, muito. Hoje, nos países com muitos recursos, nos países que a gente chama de desenvolvidos, a gente já teve um stop desse crescimento populacional. Como assim? A população passou a fazer menos filhos e a viver mais. A expectativa da população aumentou. E com a expectativa da população aumentando, e ela tendo acesso a métodos contraceptivos, camisinha, DIU, pílula, então, ela começou a ter menos filhos. Eu tenho lugares com crescimento negativo de população. O casal não quer ter filho, ponto. E quando tem, tem um. Então as famílias que anteriormente tinham 3, 4, 5, 10 filhos, hoje a gente vai ver os casais com um. Desses países desenvolvidos, tá? Não estou falando dos países mais pobres. Nos países mais pobres ainda tem um crescimento populacional grande. Mas o que quebra já a teoria do Malthus, que a gente estava tentando já analisar. Eu já fui para a quebra da teoria do cara. Mas é o seguinte, assim como estava errado o Thanos, nessa ideia de diminuir de diminuir a população para que sobrasse recurso. Cara, isso aconteceu até na história. Na peste negra. Peste negra? Peste negra, gripe espanhola, acho que peste negra. Na peste negra, a gente. Foi peste negra, que a gente teve quase metade da população europeia morrendo. E depois que passou o período de doença, essa população que ficou passou a viver melhor. Mas durante um tempo. Porque depois a população voltou a crescer normalmente. Então a teoria do Malthus fura nesse sentido aí. Porque ele não contava com o avanço da tecnologia e como é que esse avanço tecnológico iria estar influenciando na população. No caso hoje dos países desenvolvidos, esses países escolherem, as famílias, tá? Escolherem não ter filhos. E ter esse crescimento, essa pirâmide. Se você pega as pirâmides etárias dos países pobres e dos países ricos, você vai ver a diferença. A pirâmide etária dos países mais pobres, ela é uma pirâmide mesmo, né? A gente tem baixa expectativa de vida, então temos um número reduzido de idosos, mas a gente tem um alto índice de nascimentos, uma alta taxa de natalidade. Já nos países mais ricos, eu não tenho essa base da pirâmide larga, eu não tenho filho pra caramba nascendo. E eu tenho mais largo do que nos países subdesenvolvidos, o topo da pirâmide mais largo. Ou seja, eu tenho um maior número de idosos porque a expectativa de vida aumenta. Então, a coisa mudou muito ao longo do tempo, o que desmentiu muito essa teoria do Malthus. A gente vai ter a teoria neo-malthusiana, que vai se basear em alguns argumentos do Malthus, mas isso é para um outro vídeo. Mas fica aqui o que é a teoria malthusiana. Malthus acreditava que em um determinado momento a população iria ser superior aos recursos e essa população, então, entraria em guerra. E para que isso não acontecesse, a população tinha que ter os seus métodos contraceptivos, não tinha que fazer filhos. Principalmente pelo celibato, na ideia dele. Então, as populações não fariam filhos para poder diminuir e sobrar os recursos para o futuro. Certo? Isso aí é mais ou menos a teoria do Malthus,
E aí a gente falou um pouco do Malthus e o que foi da ideia dele que foi utilizada no vilão Thanos no filme dos Vingadores, Guerra Infinita. Lembrando aí que no filme é diferente dos quadrinhos. No quadrinho ele é apaixonado pela entidade morte e ele tá matando as pessoas não por esse bem maior que ele pensa no filme, tá? Tá matando só pra chamar a atenção da digníssima. A gente fica por aqui. Até os próximos vídeos. Eu pensei que ia falar mais rápido, mas não foi, 10 minutos. Consegui falar em 6, 7. Mas é isso, tá? Dúvidas, vocês me procurem nos canais aí, que a gente já sabe. Por exemplo, no grupo de Geografia. É Geografia em Foco, o professor Leandro, lá do Facebook. E para os meus alunos, lá no Google Classroom e nas aulas presenciais, quando a gente estiver voltando pós-quarentena de coronavírus. Abraço!